aí, tudo bem? Nesse vídeo aqui de hoje, nós iremos estar dando continuidade àquele vídeo que nós fizemos sobre a melancolia na psicanálise. Então, esse aqui é a melancolia na psicanálise parte 2, onde nós vamos estar complementando a parte 1. Então, caso você não tenha assistido ele, é interessante você assistir ele primeiro e depois estar assistindo esse. Na descrição desse vídeo aqui de hoje, tem o link da parte 1 desse vídeo e você vai poder estar acessando e assistindo ele. Aí depois você vem aqui para esse vídeo e assiste o complemento, que é essa parte 2. Pois se você assistir logo esse de primeira, pode ser que você fique meio perdido, tenha dúvidas, algumas dúvidas. Mas assim, caso você tenha assistido o vídeo 1, a parte 1, e assistiu agora a parte 2, se mesmo assim você ficar meio perdido, ter algumas dúvidas mesmo assim, escreve aqui nos comentários que eu vou estar buscando responder, tirar as suas dúvidas da melhor forma possível e o mais breve possível, beleza? Então assim, antes de darmos continuidade esse vídeo aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para estar recebendo as notificações dos nossos próximos conteúdos aqui divulgados, e enquanto você faz isso, roda a vinheta. A melancolia, assim como o luto, ela vai passar depois de um tempo. Ela é uma reação diante a uma perda. Então, depois de um certo tempo, essa reação ela vai passar. Mas quanto tempo é esse tempo? Esse tempo é o tempo da pessoa, de cada pessoa que está vivenciando, que está passando por aquela reação diante daquela perda. Perda essa podendo ser material ou imaterial. E assim, ela é uma fase, ela vai passar depois do tempo da pessoa, porém pode ser que ela passe, mas deixe marcas na pessoa, como se fossem sequelas emocionais naquela pessoa ali. Pode ser que deixe, pode ser que não deixe. E aí começamos com as diferenciações novamente, né, em relação à melancolia e ao luto. No luto, o que acontece? Existe um objeto esse de desejo. Objeto de desejo na psicanálise é tudo aquilo que a pessoa deseja, tudo aquilo que pode ser material ou imaterial, que quando a pessoa entra em contato com aquilo causa um certo prazer, um certo bem-estar, um certo alívio para a pessoa. Por isso é objeto de desejo. E não é necessariamente um objeto, pode ser seres vivos, como pessoas, animais, plantas, tá? E assim, no luto existia todo um impulso, um desejo, uma vontade de entrar em contato com aquilo, de possuir aquilo, por assim dizer. Sendo que aquilo ali se perdeu, não existe mais. Então, essa energia psíquica, que é esse desejo, essa vontade, essa libido, ela meio que vai, né, em direção a esse objeto, mas não encontra esse objeto, pois esse objeto ele foi perdido, ele não existe mais. Então, essa energia ela tem que voltar para que haja uma reconfiguração mental e essa energia seja encaminhada para um novo objeto de desejo. Esse período em que ela retorna para a mente e é redirecionada para um novo objeto de desejo que vai dar um certo prazer, uma certa satisfação para a pessoa, nesse período é o período do luto, aquela reação diante a perda. E nesse período do luto, que vai levar o tempo da pessoa, esse objeto de desejo que foi perdido, ele continua vivo,
Como assim ele continua vivo se ele foi perdido? Ele continua vivo na mente da pessoa, através de lembranças, através de memórias. E essas lembranças, essas memórias, elas vão ser bem intensas para a pessoa, nesse processo de reconfiguração, de aceitação de que aquele objeto ali não existe mais, fisicamente, no mundo real, para que depois haja esse desapego, por assim dizer, para que essa energia possa fluir para um outro objeto de desejo. Já na melancolia é um pouco diferente, pois esse objeto de desejo, ele não foi perdido, ele foi perdido para a pessoa, mas ele continua existindo no mundo real. Como assim? Ele era um objeto de desejo, então havia desejos sobre ele, pulsões, vontades, desejos de entrar em contato com esse objeto. Porém, esse objeto, ele não retribuiu esse afeto para a pessoa. Logo, como não houve essa retribuição do afeto, há então um empobrecimento do ego, um empobrecimento do eu. E como acontece isso, a pessoa passa a se depreciar. Começa a ter percepções negativas sobre si mesma. Seja essas percepções reais ou percepções que são distorções da realidade. Ela não é assim, mas se percebe assim. Justamente porque aquele objeto de desejo não retribuiu o afeto que ela estava demonstrando, que ela estava direcionando para ele. É como que se fosse buscando uma justificativa para aquela não retribuição que está acontecendo. E aí, essa justificativa seria por causa dessas qualidades negativas que existem na pessoa. E essa escolha do objeto de desejo na melancolia, ela não é aleatória. Ela é baseada numa identificação narcísica. Como assim? Narcisismo, na psicanálise, seria aquela valorização, aquela supervalorização do eu, do ego da pessoa. A pessoa identifica características positivas nela e ela se sente bem por isso. Proporciona uma quantidade de prazer na pessoa, dela estar bem consigo mesma. Só que é uma coisa bem intensa, por assim dizer. Então, o narcisismo é a pessoa estar bem consigo mesma e tá se exaltando, tá exaltando aquelas características positivas que existem nela mesma. E aí, essa identificação narcísica, como que é feita? Pode ser que seja uma projeção dessas características para um objeto de desejo, tá? E aí, esse objeto de desejo, podendo ser algo material ou imaterial, dentro das possibilidades materiais, podendo ser coisas vivas, e aí, dentre essas coisas vivas, pessoas. Então, ela pode realmente projetar em alguém ou em outra coisa material essas características positivas dela. E aí, uma vez que ela projetou e ela percebe essa pessoa com essas características positivas que ela tanto gosta nela, logo, então, se essa pessoa tem essas características positivas que eu tenho e eu gosto em mim, eu vou querer me aproximar, eu vou querer ter contato com essa pessoa ou com esse objeto que tem essas características positivas que eu percebo em mim. E uma outra possibilidade é que realmente a mente, o ego, ele perceba que aquele objeto ali, seja o que for, possui realmente aquelas características que existem na pessoa e que ela gosta tanto. Logo, se existe algo que não sou eu e que tem essas características
que eu tenho e que eu tanto gosto em mim, né, eu vou buscar ter, vou buscar possuir aquilo que existe e que nesse exato momento não me pertence. Eu busco ter aquilo ali, porque eu tendo, eu vou... Aquilo ali vai meio que se tornar uma extensão minha. Sendo que na melancolia, esse objeto de desejo, ele não retribui esse afeto. A pessoa identifica nesse objeto de desejo essas características positivas, ela busca entrar em contato, ela busca ter aquele objeto de desejo, mas aquele objeto de desejo meio que decepciona ela, pois ele não quer ter esse contato, ele não quer ter essa aproximação. E aí a pessoa sofre por essa perda. E aí, em relação a essa perda, uma coisa que eu falei no vídeo anterior, na parte 1, é que a pessoa ela sente um certo alívio naquela angústia por estar se depreciando para as outras pessoas, falando mal de si mesmo para as outras pessoas, sendo que esse ato de falar mal de si mesmo tem uma intenção. Essa intenção é mostrar para os outros que ela está sendo vítima, que ela está sendo punida, que ela está sendo injustiçada, que ela está sendo um mártir, que ela não está merecendo o que está acontecendo com ela. Não é simplesmente chegar e falar as características negativas dela para outra pessoa. É falar, mas para que a outra pessoa entenda que ela está sendo punida, que ela está sendo uma vítima daquela situação. E aí vale ressaltar aqui que todo esse trajeto que eu falei de desejar algo e aquele objeto de desejo não retribuir esse afeto, ele pode ser tanto consciente quanto um processo inconsciente. E aí, pegando aquele exemplo que eu citei lá no outro vídeo, nessa questão de nível inconsciente, seria, por exemplo, aquele exemplo do trabalho, só que ela não sabe o que foi perdido. O trabalho continua mesmo, mas ela não sabe o que foi perdido. Ela se sentia bem, se sentia prazerosa, fazia todas as atividades, mas em um determinado momento ela começou a se sentir desanimada, começou a sofrer, começou a se sentir mal, começou a se depreciar por se sentir mal, e ela não entende o que foi perdido, ou seja, foi todo um processo ali inconsciente. Porém, tem os casos de que esse processo é consciente. Ela sabe o que foi perdido, ela sabe o que ela desejava e que não desejava ela, que não teve essa reciprocidade, que não teve esse retorno afetivo. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, nós podemos chegar até a falar sobre a pessoa usar essa doença, o pretexto desse sofrimento, para causar um sofrimento naquele objeto de desejo que não retribuiu o afeto. E tá aí também acabar desenvolvendo tanto essa melancolia a ponto de se causar automutilações, ideações suicidas e até a prática do suicídio. E quando ela está tendo esse rebaixamento da autoestima, esse empobrecimento do ego dela, quando ela ainda tem contato com esse objeto de desejo que se recusou a retribuir esse afeto para ela pode muito bem abraçar, por assim dizer, de forma figurada, tá? Ela pode abraçar essa melancolia, ela pode se aprofundar nela, por assim dizer, e nisso ela vai sofrer mais, com mais intensidade, e esse sofrimento que ela entrou de cabeça, e esse sofrimento dela pode acabar afetando o objeto de desejo dela, o ex-objeto de desejo. Ou seja, esse sofrimento dela
pode acabar de alguma forma afetando aquele objeto de desejo que não retribuiu o afeto a ela. Aquele objeto de desejo, se for uma pessoa, pode acabar se sentindo mal por causa do sofrimento dessa pessoa. E aí meio que essa pessoa, a nível consciente ou inconsciente, percebendo que o outro está sofrendo por causa do sofrimento dela, ela pode se sentir bem por causa disso. E aí seria um prazer sádico. Ela tem um prazer no sofrimento dela, pois o sofrimento dela está causando um desconforto no outro, naquele objeto de desejo dela. E aí, nesse prazer sádico, o que acontece? Pode chegar a um nível que ela comece também não só a sofrer psiquicamente, mas ela comece a externalizar aquilo ali, que antes era interno, para o externo, para o corpo. Então ela pode começar a se mutilar. E pode também não ficar somente nas mutilações. Pode isso progredir para ideações suicidas, pensamentos de tirar a própria vida. Mas aí, naquela perspectiva de que esse meu sofrimento, esse dano que eu estou ocasionando a mim, vai gerar um incômodo no outro, vai fazer com que o outro sofra. Então, por mais que seja um sofrimento para mim, vai ser um sofrimento também para o outro, vai ser meio que uma punição para o outro. O meu sofrimento é uma punição para aquele objeto de desejo que não me quis, para aquele objeto de desejo que não retribuiu esse meu afeto. E aí ela sente prazer por isso. Ela sente prazer ela sente uma satisfação de que esse sofrimento dela está causando o sofrimento do outro. E aí, essa perspectiva pode ser tanto consciente, ela percebe isso, ou ela pode ter esses pensamentos de sofrimento e pode até se sentir bem, se machucando, se magoando, mas ela não tem essa consciência de que está causando esse sofrimento no outro. Que isso que ela está fazendo é para causar também um certo dano no outro. E aí, pode ser que seja de uma outra forma também, essa estruturação de causar um sofrimento no outro. Pode ser que esse outro não seja necessariamente o objeto real. Pode ser que seja a ideação, a fantasia que a pessoa tem sobre o outro, que está no mundo externo. Como assim? E aí, abrindo parênteses, eu fiz também um vídeo sobre isso, que é porque nós tomamos as dores do outro, que ele vai desenvolver um pouco dessa ideia sobre a fantasia, a representação que nós temos internamente sobre aquilo que existe no meio externo. Mas eu vou dar uma pincelada aqui, justamente para estar explicando. O que acontece? Tudo que existe no meio externo, nós temos uma representação interna daquilo. Então, se existe um objeto de desejo, nós temos internamente essa criação, essa fantasia, essa representação daquele objeto de desejo que existe no mundo externo dentro de nós. E essa representação, então, desse objeto de desejo que não retribuiu esse afeto, ele, como é uma criação interna nossa, ele tem aspectos do outro, do objeto de desejo, tanto é que é uma representação nossa dele, e também tem aspectos nossos, pois está dentro de nós, na nossa mente, e nós que criamos. Está misturado tanto características nossas, quanto características do outro. E aí, essa representação interna está lá, dentro de nós. No mundo real não houve essa retribuição, então no meio interno a gente começa, então se eu tenho essa representação que está dentro de mim e do meu objeto de desejo que não retribuiu o afeto, e esse objeto de desejo, essa minha fantasia sobre ele,
existem características dele e características minhas, então eu me punindo, automaticamente vou estar punindo esse objeto de desejo, essa representação interna dele que está em mim. E aí eu me punindo, me mutilando, buscando realizar um suicídio, eu vou estar ao mesmo tempo marcando, machucando, magoando, denegrindo, mutilando e matando essa representação interna do meu objeto de desejo. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta o vídeo, caso ainda não tenha curtido. Se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho para estar recebendo as notificações dos nossos próximos conteúdos aqui divulgados. Até a próxima e lembre-se, não importa qual seja o seu objetivo, qual seja a sua meta, saiba que você pode, você é capaz.